Oi, turma! Tudo bem com vocês? Me diga uma coisa, você sabe o que é pauta musical? Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a desvendar e entender um pouquinho da pauta musical. Esse espaço onde nós podemos escrever as notas musicais. Então, vem comigo! Durante as nossas aulas, já aprendemos que as notas musicais possuem sons diferentes, por isso, registramos cada uma delas na escada dos sons. Temos a escada que sobe e a escada que desce, por isso, cada nota musical terá uma altura diferente. Quanto mais alto for o degrau, mais agudo será o som. Quanto mais baixo for o degrau, mais grave. Vimos que existe a escala ascendente, que é aquela onde as notas musicais sobem a escada, ou seja, partem do som mais grave e chegam até o som mais agudo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Temos também a escala descendente, que é aquela onde as notas musicais descem a escada. Elas partem do som mais agudo e vão até o som mais grave. Por isso, a sequência ficará ao contrário do que fizemos da primeira vez. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. Na aula de hoje falaremos sobre a pauta musical. Você sabe o que é uma pauta? A pauta é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços que utilizamos para escrever as notas musicais. Essas linhas são paralelas e formam alguns espaços entre elas. Mas precisamos entender quais são as regras de escritas de uma pauta. A primeira coisa que precisamos saber é que essas linhas e esses espaços sempre são contados de baixo para cima. Vamos seguir o mesmo exemplo das escadinhas. Quanto mais embaixo estiver a linha, mais grave será o som. Quanto mais em cima, mais agudo será o som que ela representará. Por isso, nunca podemos tirar da nossa mente que a pauta precisa ser contada de baixo para cima. Se você inverter, ou seja, contar de cima para baixo, a sua leitura e escrita estará errada. Por isso, muita atenção! Sabendo que as linhas da pauta são contadas de baixo para cima, observe cada uma das linhas sendo numeradas. Com os espaços, acontecerá o mesmo. São contados de baixo para cima. Os espaços são compreendidos entre 2 linhas, por isso, existem 5 linhas e 4 espaços. Então, essa é a numeração correta de linhas e espaços na pauta musical. Agora que já sabemos quais são as linhas e quais são os espaços na pauta, vamos entender como faremos para escrever nessas linhas. Então, partiremos do princípio de que a pauta é contada de baixo para cima. Sabendo disso, vamos lembrar que temos 5 linhas. A Promari vai escolher aqui 5 imagens diferentes que nós utilizaremos para escrever dentro da pauta. Então, nós temos uma flor, uma estrela, uma árvore, uma abelha e um coração. Prestem atenção, eu colocarei flores na primeira linha da pauta. Observe. Vocês perceberam que essas flores estão desenhadas bem no meio da primeira linha? É como se a primeira linha fosse um espetinho de flores. Vamos fazer a mesma coisa nas próximas linhas. Segunda linha com estrelas, terceira linha com árvores, quarta linha com abelhas e a quinta linha com corações. Notem que
todas essas imagens, todas essas figuras que foram desenhadas nas linhas ficam exatamente no meio da linha. Agora, vamos ver como escreveremos nos espaços. O princípio é exatamente o mesmo. Contando de baixo para cima, vamos usar agora 4 imagens: a estrela, a árvore, a abelha e o coração. Então, vamos preencher o primeiro espaço com as estrelas. Notem que o primeiro espaço fica compreendido entre a primeira e a segunda linha, por isso a estrela não pode ultrapassar esses 2 limites. O segundo espaço será preenchido pela árvore, que também ficará compreendido entre 2 linhas. O terceiro espaço preenchido pelas abelhas e o quarto espaço pelos corações. Notem que cada uma dessas figuras ficam como se fossem o recheio de um sanduíche, sempre compreendidas entre a linha de baixo e a linha de cima. Agora que já aprendemos tudo isso, vou te contar um segredo. Você sabia que podemos utilizar a nossa mão para ajudar na contagem das linhas e dos espaços da pauta? Isso mesmo. Olha só, pegue a sua mão e faça um sinal de positivo. Conforme aparecerá na imagem, estique agora os outros dedos. Mas lembre-se, a posição correta é com o dedo polegar apontando para cima e o dedo mínimo apontando para baixo. Partindo daí, cada dedo representará uma linha da pauta. Por isso, dedos representam as linhas. E entre os dedos, nós temos os espaços. Por isso, entre 5 dedos, temos 4 espaços, que representarão os espaços da pauta. Viu só? Agora ficou fácil fazer a contagem. Sempre que você estiver com dúvida, utilize a sua mão para fazer a contagem das linhas e dos espaços. Lembrando que, assim como é na pauta de verdade, começamos sempre de baixo para cima. Mas, Promari, a gente vai usar flor para escrever na pauta? Ótima pergunta, mas não utilizaremos flores. Na verdade, para representar as notas musicais na pauta, nós utilizaremos círculos. Então, vamos recapitular. A pauta é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços que são contados de baixo para cima. Não podemos esquecer desta sequência. Agora que já sabemos as linhas e os espaços, nós vamos preenchê-los com círculos. Então, ao invés de usarmos a flor, a estrela, o coração, a abelha, nós utilizaremos círculos. E futuramente vocês aprenderão como nós faremos para identificar cada um desses círculos com o nome das notas musicais. Então, observe. Temos as 5 linhas com os círculos e temos os 4 espaços com os círculos também. Muito bem, gente linda, agora chegou a sua vez de praticar. Eu gostaria que você separasse uma folha de sulfite em branco. Nessa folha, você vai desenhar algumas pautas musicais. Vai pensar em algumas figuras, assim como fizemos com a estrela, a abelha, o coração. E você vai utilizar essas figuras para preencher as linhas e os espaços da pauta, lembrando de todas as regras para escrever nessas linhas e nesses espaços. Se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo e, se mesmo assim ela persistir, não se esqueça de perguntar para a Promari. Combinado? Gente linda, um beijo, um queijo, um abraço, um amasso e até a aula que vem. Tchau, tchau! Pessoal, agora nós vamos desenhar a nossa pauta musical, tá legal? Então, pegue aí uma régua, uma folha de papel branco sulfite, uma folha de papel em branco, tá bom? E o seu estojo, com lápis de cor, caneta, tudinho pra gente poder fazer a nossa pauta musical juntinhos, tá legal? Então vamos fazer juntos? Tudo na mão? Então vamos lá!
linhas e 4 espaços formam a pauta musical. 5 linhas e 4 espaços formam a pauta musical. É na pauta que a gente desenha as notinhas. Primeiro vem a primeira linha, em cima tem a segunda linha. 3, 4, 5 também. 5 linhas e 4 espaços formam a pauta musical. 5 linhas e 4 espaços formam a pauta musical. É na pauta que a gente desenha as notinhas. Primeiro vem a primeira linha, em cima tem a segunda linha. 3, 4, 5 também.